Salve, salve, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a professora Daiane. Estamos de volta, né? Vamos começar firmes e fortes o terceiro volume do Plano de Estudos Tutorado do terceiro ano do ensino médio para o conteúdo de Geografia. Então, vou fazer aqui um panorama para vocês do que nós vamos trabalhar nessas 4 semanas do PET. Território em Movimento, semana 2, Povos em Conflito, semana 3, Um Povo em Movimento e semana 4, Reterritorialização. Pessoal, eu diria para vocês que esse volume 3 é um chuchuzinho para quem vai fazer Enem, porque aqui a gente tem muita informação de atualidades e de geopolítica. Então, esse volume 3 é bem legal em termos de atualização, em termos de conteúdos transversais, porque aqui a gente vai ver não só geografia, a gente vai fazer uma interlocução com a sociologia, com a história, com a filosofia. Então, é um conteúdo muito importante, esse do volume 3, tá bom? Vamos ao que interessa, que é o estudo da semana 1. Então, nós vamos aqui para a página 68. A estrutura do PET continua a mesma, então a gente tem um eixo temático, um tema e um tópico, habilidades ou habilidade e conteúdos relacionados. Então, o eixo temático continua sendo o mesmo do PET anterior, os cenários da globalização e fragmentação. O tema, nós vamos trabalhar os territórios nas novas regionalizações e a habilidade. A habilidade é muito importante, porque a matriz curricular do Enem trabalha com habilidades e competências. Então, essa habilidade está aqui, ela está também na matriz curricular do Enem. Então, analisar o deslocamento populacional no jogo entre globalização e fragmentação. Então, analisar esse deslocamento das pessoas, né? Compreender o movimento das pessoas, compreender as migrações. Segunda habilidade, investigar e compreender os fenômenos socioespaciais relacionados à identidade e aos valores de cada povo, na construção do território e da territorialidade. Okay? Então, compreender quais são os fenômenos socioespaciais que estão relacionados com identidade, que estão relacionados com valores. Conteúdos que a gente vai ver nessa semana. Definição de fronteira, território, soberania, territorialidade, população, povo e identidade cultural. Por isso que eu disse que há uma inter-relação aqui com a sociologia. Então, vou passar para vocês rapidamente. O tema, como eu disse, então, é território em movimento. O PET vai trabalhar o conceito de território, o conceito de fronteiras, população e povo. Pessoal, eu montei uma apresentação especialmente para vocês, então fiquem comigo e acompanhem a apresentação. Então vamos lá, né, meu povo? Eu fiz o seguinte, eu montei uma apresentação de slides com o título que o próprio PET dá, que é Território em Movimento, para vocês, né, para a gente não ficar muito distoante. Então, o que a gente vai discutir, o que o PET aborda, quais são os tópicos? São 4, na verdade. Território, fronteiras, população e povo. Principalmente aqui no trabalho do conceito povo é que vai ter uma relação com sociologia, tá bom? Vocês vão perceber isso lá. Então, quando a gente fala de território, como que a gente define esse conceito, né? O território é um espaço produzido por e a partir de relações de poder. Então, toda vez que a gente usa o conceito de território, a gente tem que lembrar que há uma relação de poder, por exemplo, quando uma pessoa toma posse de uma determinada área. Ao tomar posse de uma determinada área, ela está usando do seu poder. Poder esse que pode ser físico, pode ser militar, pode ser econômico, né? Então, o simples fato de você conseguir adquirir um apartamento, comprar uma casa, comprar uma fazenda, isso dá uma demonstração de um determinado tipo de poder. Como eu disse, o poder em si pode ser militar, físico, poder religioso, econômico, né? Então, a definição território é esse espaço produzido por e a partir de relações de poder. É lógico que em ciências humanas é possível encontrar outras formas de elaborar,
né, a definição. Mas, no geral, o território tem a ver com poder, com posse, com soberania. O território, a partir do momento que ele tem uma relação de poder, ele também tem uma historicidade. As pessoas que assumem o controle de uma determinada área, que tomam posse de uma determinada área, têm uma história, né? Então há um processo histórico por detrás daquela posse, daquele controle daquela área. Por isso que a gente diz que o território tem uma historicidade. Quando a gente vai estudar sobre o território brasileiro, por exemplo, o território brasileiro tem sua historicidade, tem sua construção histórica, que envolveu massacre de povos indígenas, que envolveu escravização de povos africanos, que envolveu uma dominação dos povos europeus, sobretudo os portugueses aqui no nosso território, que exerceram uma dominação, que exerceram um controle. Então, isso tudo é o que a gente chama de historicidade. E há também uma determinada hierarquia. A partir do momento que você tem dominados e dominadores, você tem uma relação de hierarquia, o que não significa que essa hierarquia seja sempre respeitada. O que não significa que os dominados se entendam somente como dominados, ok? Então, vamos lá, vamos seguindo. Fronteiras é outro conceito trabalhado no PET. Então, fronteiras elas definem algo. O que elas definem? Definem limites. Só que elas definem limites precisos. Por quê que é preciso definir limites precisos? Para que um povo exerça sobre um determinado território a sua soberania, ou seja, a sua influência, o seu poder, a sua hierarquia, né? Então, por isso que quando há um território, normalmente uma das primeiras coisas que o grupo que tomou posse do território faz é definir as fronteiras, porque são elas que vão definir os limites precisos para que aquele povo, aquela pessoa exerça a soberania. Mas elas são imaginárias. Os limites são reais. As fronteiras em si são linhas imaginárias. Mas aí quando se instala uma placa, uma ponte, usa-se um rio como referência, o limite sim, aí ele é um limite, e aí ele é físico, a fronteira não. A fronteira, em teoria, é uma linha imaginária. Elas podem ser marítimas, aéreas, terrestres, efetivas ou em litígio. Aqui é bem interessante. Marítima todo mundo sabe que é por mar, aérea pelo céu, terrestre pela terra. Mas efetiva ou em litígio, não sei se vocês já ouviram falar. Fronteiras efetivas são aquelas em que o limite preciso já foi acordado. Ou seja, há uma concordância entre as partes do limite. Uma parte e outra concordam com aquele limite preciso estabelecido. Isso é efetivo. Em litígio, significa que há uma desconcordância, há um desacordo naquele limite estabelecido. Ou seja, fronteiras em litígio são áreas de disputas, ok? Vocês vão entender aqui o exemplo que eu coloquei, retirei uma imagem do Google Maps. Então, aqui nós temos a Etiópia, um país africano, e aqui a Somália, outro país africano. Vocês conseguem perceber aqui essa linha preta, que é um limite preciso, que representa uma fronteira efetiva. Aqui nós temos uma fronteira em litígio. Há uma disputa entre etíopes e somalis por essa área aqui. Então, ainda não há uma efetividade do limite, porque ele está em litígio, há uma disputa, ok? E o conceito de população? População é um conjunto de habitantes de um determinado lugar. É bom lembrar que a população se distribui de forma heterogênea, ou seja, desigual pelo território. Há áreas mais e áreas menos povoadas. O povoamento, ou seja, a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, depende bastante de fatores naturais
Por exemplo, o ser humano procura ambientes que sejam favoráveis à sua ocupação. Então, áreas mais baixas, área com disponibilidade hídrica, com temperaturas amenas, ou seja, nem muito quente, nem muito frio, né? Então, essas áreas mais povoadas são aquelas que normalmente oferecem melhores condições de habitação. Não só do ponto de vista natural, mas também do ponto de vista econômico-financeiro. São as áreas que oferecem mais oportunidades de trabalho, mais oportunidades de sobrevivência, né? Áreas com condições naturais adversas, por exemplo, desertos quentes e desertos gelados, áreas montanhosas, áreas pantanosas, normalmente são áreas menos povoadas, porque as condições naturais não favorecem a habitação. Isso também vale com condições econômicas, regiões muito precárias, com baixa oferta de emprego, nem sempre serão áreas de interesse da população e por isso podem ser menos povoadas, ok? E povo, esse conceito aqui é muito sociológico. O conceito de povo tem a ver com um agrupamento de pessoas, mas não é um agrupamento qualquer, terceiro ano. Quando a gente fala de povo, a gente está falando de um agrupamento de pessoas que comungam, ou seja, que compartilham os mesmos hábitos, valores, costumes. E esses hábitos, valores, costumes foram transmitidos culturalmente, ou seja, de geração em geração. Então, por exemplo, o povo brasileiro, nós comungamos hábitos, valores e costumes semelhantes. A língua portuguesa que nós falamos é um hábito, um valor, um costume que nós comungamos, ok? Há outras características também, como, por exemplo, o gosto pelo samba, pelo futebol, os nossos símbolos nacionais, a bandeira, são coisas que tentam comungar, né? São instrumentos que tentam comungar os nossos hábitos, valores, costumes e que fazem desse agrupamento, portanto, um povo. E quando a gente fala de povo, é muito importante a gente lembrar que a gente deve valorizar todos os povos, todos, independente dos seus hábitos, valores e costumes. Porque às vezes a gente acha que o nosso povo, porque a gente pensa nos nossos hábitos, nos nossos valores e nos nossos costumes, é melhor do que outros povos. E a gente não deve fazer esse tipo de julgamento, esse tipo de juízo de valor. No caso de nós, né, enquanto povo brasileiro, nós temos duas características, duas marcas muito significativas. Uma é a pluralidade e a outra é a miscigenação. Aqui faltou um azinho, vocês me perdoem. Por que isso acontece? Por que isso é uma característica, uma marca do nosso povo brasileiro? Porque durante o processo de colonização do Brasil, houve uma forte miscigenação da população, uma mistura de raças entre indígenas, europeus, africanos, né? E toda essa miscigenação deu ao povo brasileiro uma marca, que é a marca da pluralidade, a diversidade. Entretanto, presta muita atenção aqui agora, terceiro. Entretanto, isso não significa que nós saibamos respeitar essa pluralidade. Às vezes nós temos consciência que somos um povo diverso, que somos um povo plural, miscigenado, mas isso não significa que nós saibamos respeitar essa pluralidade. Por isso, eu coloquei esse último tópico aqui. Nós temos um longo caminho a trilhar para, de fato, respeitar, valorizar e reduzir as desigualdades em nosso país. Só para vocês terem um exemplo. A prática do candomblé, o candomblé é uma religião. Mas existem muitas pessoas que não respeitam a religião candomblé, porque acham que ela é inferior, mas é errado, né? Achar que uma determinada religião é ruim, isso é uma prática preconceituosa, isso é preconceito religioso. Então, durante muito tempo, as pessoas achavam que, pelo fato do Brasil ser um país muito plural, que a gente respeitava a pluralidade. Mas isso não é uma máxima, isso não é uma realidade. Ainda há muitos casos de discriminação e de preconceito racial no Brasil. Por isso eu diria que é um caminho longo,
de fato que nós temos a trilhar para respeitar, valorizar e reduzir as desigualdades sociais e econômicas em nosso país, beleza? Pessoal, então a gente fica aqui. Nós temos aula de correção na quinta-feira. Um beijo e até lá!